Deixa eu ver se vai entrar. Acho que foi. Não tô. Vamos ver. Alô? Entrou. Entrou? Uhum. Agora ali. Tá entrando. Deixa eu... Então, boa noite, pessoal. Vamos começando a nossa live aqui. Vamos ver, o pessoal está entrando aos pouquinhos. Eu ainda não consegui acessar aqui no Deixa meu... eu só compartilhar aqui. Uhum. Eu não consegui. Então, hoje a gente vai conversar sobre resistência alimentar e cultural em São Lourenço do Sul. É isso, né? Título. Ao contrário, resistência alimentar e cultural em São Lourenço do Sul. Mas é arte e resistência em São Lourenço com a Jaque e com o Baeta. A gente quer agradecer muito por eles terem aceitado o convite. A Jaque, ela é professora da FURG, ela é bióloga, e o Baeta, ele é estudante de agroecologia da FURG também. Então, se vocês puderem se apresentar enquanto o pessoal vai entrando. Beleza, boa noite, Gabi, boa noite, Pedro, boa noite, Baeta, boa noite, pessoal que está nos assistindo, que está chegando. Eu sou a Jaqueline, professora da FURG, aqui do campus de São Lourenço do Sul, né? Atuo no curso de bacharelado em agroecologia e no curso de licenciatura em educação do campo. Trabalho com plantas, especialmente com as plantas alimentícias, né? Então, com o nosso alimento, né? Com as plantas da biodiversidade e que podem ser consumidas na nossa alimentação e também serem utilizadas como medicinais, ornamentais, artesanais, entre outros usos, né? Eu já estou vendo que o meu amigo Alexandre, estudante da FURG, também está assistindo. Boa noite a todos. Então, hoje a gente vai prosear um pouco, né, sobre a importância da alimentação como um elemento cultural, né, como faz parte da nossa ancestralidade, da nossa história, do nosso presente e do nosso futuro, né? Então, a gente vai contar um pouquinho sobre o projeto Punk Pop, que é o projeto que eu e o Gabriel participamos, né, na FURG, e depois, então, a gente vai ouvir música também, vamos falar sobre resistência, enfim. Vou passar para o Gabriel se apresentar. Boa noite, gente, todo mundo que está aí assistindo. Obrigado pelo convite, Pedro e Gabi, para estar aqui. Muito bom estar aqui hoje conversando, principalmente sobre esse assunto, né, que é resistência. E eu sou estudante da FURG, estudo agroecologia, e participo, né, do projeto Punk Pop, que a professora Jaque disse. E nesse projeto a gente trabalha, né, um pouco da resistência alimentar. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. E também gosto de tocar violão, outros instrumentos. Então, na parte cultural, né, encontrei aqui em São Lourenço muita inspiração. E estudando agroecologia, fui entrando em contato com temáticas, né, que remetem à resistência. E através da música eu expus isso, compartilhei um pouco, né? E aí vou compartilhar com vocês também em breve. E vamos seguir na conversa. Então, a nossa ideia em convidar a Jaque e o Baeta, eles têm um projeto muito legal que é o Punk Pop, né, que eles já falaram, agora eles vão falar um pouquinho mais sobre esse projeto, e é muito bonito, assim, porque eles tentam trazer uma nova visão sobre a alimentação, sobre a forma que a gente estrutura, né, a nossa alimentação, e dentro da agroecologia, trazendo todo esse cenário da agroecologia, o Baeta, ele usa a música, né, e também enquanto resistência. Então, esse projeto, ele possibilita uma nova visão, o Baeta traz uma nova visão a partir da música. Então, tentando unir esses dois campos, a gente vai conversar um pouquinho hoje. Então, se a Jaque quiser iniciar, falar um pouco, assim, como surgiu a ideia do Punk Pop, como é que ele se estrutura, e, assim, tanta relação com as pessoas, né, de São Lourenço, que consomem, mas também como é essa relação de vocês com os produtores na feira e como isso traz impacto tanto para eles também, né?
Obrigada, Gabi. Então, também parabenizar vocês, do Voz em Movimento, pela iniciativa, né? Eu acho que vocês têm construído muitas coisas bacanas aqui em São Lourenço do Sul, e mais recentemente, né, com os documentários publicados que são de excelente qualidade, são um documento para a cidade, né, resgatando a nossa história, refletindo sobre a nossa realidade. Eu acho muito importante. Nós vivemos numa cidade multicultural, né, com muitas realidades. Não existe uma São Lourenço do Sul, existem várias São Lourenço do Sul, né, e a gente tem que olhar para isso para poder, então, também ajudar a cidade, né, no seu desenvolvimento, que todos tenham voz, né, e que essas vozes estejam sempre em movimento, né, porque as vozes mudam também ao longo do tempo. Então, agradecer vocês por essa live e também pelos documentos e documentários que vocês fizeram e pelas próximas, né, que eu sei que vocês vão continuar com essas lives super importantes. Então, como a Gabi disse, né, a gente tem um projeto de extensão universitária, né, ou seja, um projeto que tem elementos de pesquisa, a gente faz pesquisa científica, tem elementos de ensino, a gente trabalha com os estudantes dos diversos cursos, esses elementos do projeto, mas o principal dele é a extensão universitária, ou seja, a universidade cumprir o seu papel social, né, de atender às demandas da sociedade. O que São Lourenço do Sul quer da universidade? Quais as necessidades da população, né? Então, o punk pop surgiu muito nesse sentido, né? Ele surgiu mais ou menos em 2015, né? Quando estudantes do curso de agroecologia que estavam chegando a São Lourenço do Sul, né? Quando se iniciou o curso de agroecologia, chegavam de todas as partes do país, e esses estudantes conheciam o termo punk, né? Que representa plantas alimentícias não convencionais, né? Então, eles traziam dos seus estados, das suas comunidades, esse termo que é recente, que é novo, né? E chegaram numa cidade onde a agroecologia estava em pleno desenvolvimento, né? Então, 2015, tínhamos somente uma banca agroecológica na feira, naquele momento, né? Mas o movimento na cidade era muito grande, né? A gente tinha uma atmosfera muito positiva. Se trabalhava muito a questão das plantas medicinais, né, com o plano municipal de plantas medicinais, a questão das farmácias vivas, o movimento ambientalista Verde Novo promovia oficinas e eventos na cidade nesse sentido. A gente tinha o CAPA atuando muito aqui, que ainda atua muito em defesa da comida de verdade, né, dessa ideia do alimento como remédio também, né? Não só a gente tem as plantas medicinais, mas que também são alimentícias. Então, esses estudantes encontraram aqui em São Lourenço do Sul uma atmosfera muito positiva para que a gente rediscutisse a agricultura familiar e a agroecologia, né? Então, eles iniciaram esse movimento aqui em São Lourenço e me provocaram como professora de botânica, né? Que ensina, então, sobre as plantas, a conhecer mais sobre como que eu sei que essa planta é alimentícia, né? Como é que eu olho para ela e sei dizer qual é a espécie? Qual é o nome científico, né? Como é que eu tenho segurança em colhê-la, coletá-la, comercializá-la ou consumi-la, né? Então, a gente iniciou esse processo, né? Eu fui provocada por uma demanda dos estudantes, que, por sua vez, foram provocados por demandas da sociedade, né? Por demandas de São Lourenço. E aí a gente começou, então, a estudar essas plantas, né? Quais as plantas alimentícias que a gente tem aqui no município de São Lourenço do Sul e que não são utilizadas nas suas plenas possibilidades e potencialidades, né? Então, as punk são tanto frutas nativas, né? Araçá, pitanga, uvaia, ariticum, jabuticaba, feijoa, goiabeira serrana, frutas que são nativas, tuna, né? Que é o fruto do cactus nativo, são frutas nativas. E cada vez mais a gente tem plantado espécies nativas frutíferas, né, que estão caindo em desuso e sendo substituídas por espécies de maior interesse do mercado, né, que são as espécies que não são do nosso território, né, que não são da nossa história como brasileiros e brasileiras de diferentes origens, né. Mas também as punk são hortaliças tradicionais, né, que eram mais consumidas no passado, como caruru, beldroega, os almeirões, radites do campo, né? Então, que as pessoas conhecem, as pessoas lembram, mas deixaram de utilizar,
por várias questões, né? Questões tanto da pressão do mercado, né? Da gente se maravilhar com alimentos processados, industrializados, alimentos ditos modernos, né? Que não nos trouxeram saúde e modernidade, bem pelo contrário, né? O que a gente vive hoje é um problema muito sério de saúde, né? De obesidade, diabetes, fome oculta, que a gente diz, é você comer e não se alimentar, né? Você come, mas não está nutrido. E hoje também a fome, né, assolando o nosso país. Então, as punk, elas são um conjunto de espécies com potencial alimentício que caíram em desuso, muitas delas, por questões do mercado, por questões culturais, e outras são novos potenciais para alimentação, que a gente conhecia só como medicinal, não sabia que tinha uso alimentício, o conhecia só como ornamental e não conhecia que tinha uso alimentício, né? Então, a gente começou a trabalhar quais dessas espécies ocorrem em São Lourenço, né? Quais dessas espécies os agricultores e agricultoras conhecem, lembram, ou já ouviram falar nas suas redes, né, de agroecologia, nas suas redes de interação. Quais espécies tem na cidade que a gente poderia estar utilizando, caminhando na cidade, utilizando e comendo, né? Então, a gente começou esse trabalho de reconhecimento, quais as espécies nós temos, quais espécies são da nossa cultura local de São Lourenço, né, que é múltipla. Então, a gente identificou que tem várias espécies de origem africana, né, como o maxixe, o caramoela, a beldroega, o quiabo, né? Outras espécies de origem europeia, né? As saladas, hortaliças folhosas, outras espécies de origem indígena, como as batatas doce roxas, a erva moura, né? Ou Maria Pretinha, as variedades de milho, né? Diversas variedades. Então, a gente começou nesse processo de reconhecer essas espécies e ver quais os agricultores conheciam, quais as pessoas conheciam, e também promover oficinas de degustação dessas plantas, para que as pessoas reconhecessem novamente, né, essas plantas e pudessem provar e diminuir esse estranhamento, né, que é um estranhamento, eu digo muitas vezes, temporal, né, porque as pessoas já consumiam no passado e voltaram agora a reconhecê-las, e outras que nunca conheceram, né, porque muitos jovens do campo saíram, vieram morar na cidade e não tiveram a transmissão oral desses conhecimentos, né? Acabam não conhecendo essas plantas de fato. Então, a gente começou com esse movimento, né, principalmente junto à Feira de São Lourenço do Sul, mas também em outros espaços democráticos, né, em diálogo com as populações e comunidades tradicionais do nosso município, em diálogo com outras entidades, coletivos da região, e também promovemos eventos, né? A gente teve o prazer aqui em São Lourenço do Sul de ter os maiores especialistas nas plantas alimentícias não convencionais do Brasil estiveram aqui. Foram na feira, conversaram com o seu Reginaldo, com a dona Almira, com o seu Dalmir, né, com a dona Ilka, com o seu Roni Mullenberg, né? Então, os agricultores agroecológicos puderam conhecer esses especialistas acadêmicos, vamos dizer assim, e esses especialistas puderam conhecer os agricultores aqui de São Lourenço. E a partir de todas essas movimentações, eventos, oficinas, a gente vê uma grande transformação na nossa feira, né? E uma grande transformação do pensamento, tanto de consumidores da feira, quanto dos agricultores, né? Então, a Gabi me perguntava como é que era essa relação com os agricultores, né? Então, no início, teve um estranhamento, né? E assim, poxa vida, mas é o fim da picada, a gente tem que voltar a comer essas hortaliças que a gente deixou de comer ou comeu no momento de dificuldade, né, onde não tinha o que comer. Mas te digo, Gabi, Pedro e Baeta, que hoje, assim, esses agricultores agroecológicos já tinham uma relação positiva com essas plantas, né, em função de verem elas como espécies importantes para o manejo agroecológico, né, diversos efeitos positivos que elas podem ter para as culturas convencionais, né, no plantio de outras coisas. Eles já viam isso. E a partir do momento que a gente vê muitos deles sofrendo de males associados à má alimentação, né, como obesidade, diabetes, eles viram também nas punk um potencial de saúde, né, um potencial de geração de renda, né, também, que eles passaram a comercializar, não só a comer essas plantas, mas também a comercializá-las na Feira Livre, né. Então, ela passou a ser também uma fonte de renda
adicional para esses agricultores da feira. E os consumidores passaram a repensar a sua alimentação, né? A partir de ver essas espécies na feira, nossa, o que é isso, né? Nossa, mas isso eu achei que era só chá, isso eu achei que não se comia, que era só mato, que era isso, né? Então, o repensar a nossa alimentação, quais são os alimentos brasileiros, né? Quais são os alimentos da região onde eu vivo? O que é nativo daqui, né? O que é produzido aqui? Não, o que é nativo, o que foi trazido para produzir aqui. O que é minhas origens, né? Quem me antecedeu comia, né? Quais são as minhas origens? O que é alimentação quilombola? O que é alimentação indígena? O que é alimentação pomerana? Né? Então, as pessoas passaram também a discutir isso. A gente discute isso muito dentro dos cursos de agroecologia e com vários estudantes, né, que são dessas diferentes povos e comunidades tradicionais. Então, a gente viu esse processo acontecendo, né? Então, hoje a nossa feira livre do município, ela tem uma diversidade enorme dessas plantas alimentícias não convencionais, permitindo amplo acesso a essas plantas, né? Então, as pessoas podem conhecer essas plantas na feira, porque elas não são levadas só para comercialização, são levadas para troca de conversa, troca de receita, né? Então, as pessoas têm acesso a essas plantas, têm acesso ao conhecimento a essas plantas e podem se reconhecer nelas também, né? Como plantas da sua origem, né? Plantas do seu território. Então, e por isso, punk pop, né? No sentido de popularizar essas plantas, né? Democratizar o conhecimento e o acesso, né? As pessoas têm que conhecer e têm que ter acesso a essas plantas também. Não adianta só apresentar uma planta e não dizer como que a gente se alimenta dela, como é que eu faço, quais são os benefícios, e dar acesso, né? Isso ser intangível, ser uma coisa longe do meu cenário, eu não posso adquirir. Né? Então, a nossa ideia é que as punk sejam de todos e todas, né? Que todo mundo possa usufruir dos benefícios dessas espécies que a gente tem aqui, né? Então, vou deixar para o Baeta aí complementar, se ele quiser tocar, se ele quiser cantar, ele fique à vontade. Isso. Eu queria perguntar para o Baeta como é que foi, assim... O comentário aqui do Alexandre Terra, que eu achei divertido. Mas já. Exatamente, Alexandre. Sabe que esse fenômeno que o Alexandre está contando para vocês, né, que a gente fez várias oficinas dentro da FURG, né, sobre as punk, que é na acolhida cidadã, onde a gente recebe os novos estudantes. E muitos estudantes e professores da FURG e pessoas de fora da universidade também falam que depois dessas oficinas a gente começa a ver comida por todos os lados, né? A gente começa a ver coisas que a gente nunca viu, que a gente passou todos os dias da nossa vida por aquela rua e a gente nunca viu aquela planta. A gente nunca deu bola, nunca pensou em comer aquilo, né? Então, é mudar o nosso olhar sobre o nosso entorno também, né? Isso também é autonomia, né? É a gente poder olhar o ambiente e interpretar ele, né? A gente poder reconhecer ele como parte da gente, a gente parte desse ambiente também, né? Então, muito legal esse relato da Alexandre. Do Baeta, só eu vou perguntar e depois, Pode se tu quiser complementar. Não, eu queria perguntar, quando tu entrou na universidade, aqui na FURG, assim, se tu já conhecia o termo punk, se tu já sabia o que era e como é que foi, assim, a tua entrada no projeto, como é que tu participa do projeto também? Deixa eu... Não sei se tu vai falar. Opa. Beleza. O Pedro ia falar alguma coisa antes? Não, pode falar, depois eu questiono. Quem tiver algum questionamento aqui para enviar para a Jaque aqui ou para o Baeta, fique à vontade, tá? Pode falar, Baeta. Beleza. Então, Gabi, eu já tinha ouvido falar nas punk e conhecia um pouco, assim, aqui eu fui estudar mais, né? Mas lá em São Paulo, que eu vim de lá, né? Eu não sou daqui, algumas pessoas não sabem, mas eu vim lá de Taboão da Serra, que é uma cidade do lado da capital, e lá eu tive acesso à agroecologia através da agricultura urbana. Eu conheci alguns movimentos de agricultura urbana e o pessoal lá do bairro montou um coletivo de agricultura urbana e de permacultura chamado Horta de Gueto, que era focado em
na agroecologia na periferia, né? E lá eu pude conhecer outras pessoas através desses movimentos e tive acesso à agroecologia, às punks, né? E por isso eu me interessei em vir estudar agroecologia aqui, que eu nem conhecia agroecologia, punk, não sabia o que era isso, antes de conhecer os movimentos que existiam de agricultura urbana. Então foi lá que eu tive o acesso, assim, mas aqui que eu vim estudar, né? E aí quando eu cheguei aqui, estava recém começando esse movimento punk na universidade, que a Jaque estava puxando, né? E aí sempre na FURG tem a acolhida cidadã no início do ano, que é uma semana com vários eventos para receber a galera de uma forma legal, né? E aí teve esse evento que foi na praia, a gente botou uma mesinha lá, e aí foi um monte de gente, cachorro, professor, todo mundo se juntou e provou receita, né, com punk, que a gente levou alguns pratos com punk, então a gente provou, conversamos, né, sobre as experiências que a gente já tinha com as punk, foi muito massa. E aí, a partir disso, esse movimento foi só crescendo, né? Rolou sempre no início do ano rola evento com as punk na acolhida. E aí, durante o ano também começou a ter uma movimentação dos próprios estudantes, né? Para conhecer mais as punk, a gente começou a experimentar, já que começou a incluir nas disciplinas, né? A questão da gente trabalhar não só o conhecimento botânico, mas também a prática na culinária, né? Então, uma das nossas tarefas era experimentar as punk na prática e botar elas no nosso dia a dia, né? E a gente preparava os pratos ali. Então, foi a partir desse movimento que nasceu o punk pop, né? Que é uma construção que vem sendo feita até hoje. E as pessoas vão se interessando na temática punk, que está bem popular, né? Hoje em dia, está em todo lugar. É difícil alguém que não tenha ouvido falar em punk de alguma forma, sabe? Talvez a pessoa não conheça pela sigla, assim, mas está sendo bem disseminada já, essas plantas silvestres, né? Tem vários outros nomes que a gente pode usar. Deixa eu até te interromper só para contar uma história, Baeta. Lá no início, quando a gente estava ainda, não tinha a feira ainda não vendia tantas punk, né? Eu caminhava pela cidade procurando punk para fazer as oficinas. Eu queria o coração de bananeira, um umbigo de bananeira para fazer uma das oficinas. E aí eu passei aqui perto do Carará, uma comunidade de pescadores e pescadoras, e tinha um bananal ali com muitos corações. E eu fui perguntar para a pescadora se eu poderia pegar o coração de bananeira para fazer a oficina, né, que eu era professora. E eu falei, eu não sei se tu sabe, né, mas é considerado, eu trabalho com as punk, né, não sei se... sim, as punk, claro. Eu vi no Bem-Estar hoje de manhã. Eu conheço as plantas alimentícias não convencionais. Eu achei o máximo, eu cheia de dedos, né? Achando que ia falar uma coisa muito estranha. E a pescadora, super consciente, já tinha visto na TV, né? Esse termo e sabia do que se tratava, né? Então, hoje em dia, esse termo, ele não é perfeito, ele não é único, mas ele tem ajudado a mobilizar as pessoas em torno dessa discussão da alimentação, né? Então, isso que o Baeta falou, ele já está muito forte e ele tem alavancado muito as discussões. Então, daí a importância dele, né? Então, só para te falar que realmente lá, desde 2018 aconteceu isso, as pessoas já conhecem, né? Só para quem não conhece ainda o Insta da Jaque, como é que é o nome? O Punk Pop. No Instagram tem várias receitas aí com punks sensacionais. Recomendo que sigam. A gente reproduz aqui em casa de vez em quando. A gente tenta reproduzir, né? Fica bom. Pode falar, Pedro. Não, pode falar. Não, eu vou falar para o Baeta depois contar a questão do gerivá, e quando a gente fez o primeiro suco de gerivá, e que depois levou a música que ele compôs, né? Que é uma das nossas receitas preferidas. Depois eu quero que ele conte. Isso. Não, eu queria mesmo direcionar nesse sentido aí do Baeta. O Baeta, ele compôs aí, que eu saiba, né, 2 músicas excelentes aí, né, relacionando a função da agroecologia, né, das punks. E a intenção dessa live é isso, é mostrar que, na verdade, a agroecologia não se resume a um campo acadêmico, científico, também é óbvio, né, mas ele também é um campo de resistência a nível cultural, né? Tanto que ele se traduz através de música, né? Como o próprio Baeta fez. E então, direcionando a isso que a Jaque estava falando,
ele fez uma música sobre o Gerivá, e eu gostaria aí que o Baeta nos contasse aí como é que foi, né? Como é que é esse processo, se tu já compunha antes esse, né, esse teu ímpeto assim de produzir, né, direcionando para essa tua luta aí da agroecologia, né? Então, sobre o Gerivá, assim como o Gerivá e a agroecologia, assim, quer dizer, na real, o Gerivá eu já conhecia ele há muito tempo, né, antes da agroecologia, desde quando eu era criança, eu conhecia o coquinho, né, por esse nome, coquinho, mas aqui o Gerivá criou um novo sentido, assim, para mim, né, eu vi ele de outra forma, ainda mais depois que eu descobri o significado que eles têm na cultura guarani, né, que eles veem o Gerivá como uma planta com alma, sabe? E é uma visão mais poética da vida, assim, né? E aí a agroecologia, eu acho que ela tem um potencial de ser disseminada por aí através da arte, né? Que é uma coisa que deixa a coisa bonita, assim. Tu olha e vê realmente a beleza que tem a agroecologia, né? Então, a música Gerivá traz um pouco disso, assim, dessa transformação que eu tive de uma planta, da visão que eu tinha sobre ela, né? E foi numa atividade do punk pop, que não lembro agora se foi para acolhida ou se foi pro agropunk, já que eu sempre confundo quando é que foi. Foi pro agropunk, pro primeiro agropunk. Foi pro primeiro agropunk. Então foi isso. Que o agropunk foi um desses eventos, né, que vieram pessoas de fora aqui trocar com os agricultores locais conhecimento sobre as punk, né? E aí fui pegar a Gerivá e enquanto eu tava ali pedalando, fui de bike, eu tava pensando, né, numa melodiazinha na minha cabeça, e eu gosto de fazer isso, assim, de ficar compondo enquanto eu tô pedalando, sabe? E eu já escrevia coisas antes, mas eram sempre bem pessoais, assim, não compartilhava, sabe? Sempre gostei de tocar, escrever. E aí, aqui, eu tive esse contato com a agroecologia de outra forma, né, que foi uma oportunidade de eu poder unir a música e a agroecologia, né, que são duas coisas que eu sigo mais pela paixão, assim, né, primeiramente. É o que tem meio que uma paixão envolvida entre a agroecologia e a música. E aí, essa música Suco de Gerivá foi contando um pouquinho desse sentimento, né. Aí eu posso tocar aqui para vocês. Por favor. E o interessante é isso, né, que assim como as receitas, né, que a gente faz, né, as músicas daí do Baeta, ajuda a popularizar, né, bem na lógica essa do punk pop, né, de popularizar o conhecimento, o ensino, né. Então, pode dar exatamente. Vamos lá, então. O sol anunciou o fim da madrugada. Levanta que hoje é quarta, meu filho, tem feira ali na praça. Energia agroecológica, a comida é da boa. Depois bora pedalar pra colher Gerivá na beira da lagoa. É tanto mato de comer que você pode encontrar no canto da rua, no canteiro, cresce pelo mundo inteiro, é agricultura familiar. Vá, 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 como é bom se refrescar com suco de Gerivá. Vá, 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 a semente eu vou guardar que depois eu vou plantar. Vá, 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 como é bom se refrescar com suco de Gerivá. Vá, 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 a semente eu vou guardar que depois eu vou plantar. Anunciou o fim da madrugada. Levanta que hoje é quarta, meu filho, tem feira ali na praça. Energia agroecológica, a comida é da boa. Depois bora pedalar pra colher Gerivá na beira da lagoa. É tanto mato de comer que você pode encontrar no canto da rua, no canteiro, cresce pelo mundo inteiro, agricultura familiar. Vá,
bah, bah, como é bom se refrescar com suco de jerivá. Bah, 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 a semente eu vou guardar que depois eu vou plantar. Bah, 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 como é bom se refrescar com suco de jerivá. Bah, 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 a semente eu vou guardar que depois eu vou plantar. Valeu. Excelente. Muito boa. Valeu, gente. Muito legal. Foi nessa, né, de pegar o jerivá, plantar o jerivá, pensar nessa coisa de ele tem um ciclo, né? Vou pegar, vou fazer o suco de jerivá, vou ter essa relação boa com ele, de me alimentar dessa planta, né? E depois eu posso plantar, posso multiplicar, né? E é sobre essa beleza, né? Que a gente às vezes não dá importância, né? Mas sim, as punk, elas são esse sinônimo de resistência, ninguém planta jerivá, sabe? Mas ele tá aí. E servindo a gente sempre. A gente tem que cuidar dele e passar isso na música, né? De alguma forma, essa beleza que a gente vê. De repente da feira, já... até dessa questão da própria agroecologia, assim, da gente respeitar, né, o alimento e os ciclos que as coisas têm, assim, que às vezes a modernidade, enfim, o capitalismo, né, não nos permite perceber esses processos. Pode falar? Não, eu ia perguntar da Jaque dessa questão, assim, direcionando, por exemplo, da monocultura da mente. Eu não sei como eu posso explicar isso de uma forma mais acessível, de como isso está em tudo, né, e como a gente consegue romper esse ciclo. Acho que tu consegue falar de uma forma mais didática. Só complementar a pergunta ali, é que aqui eu peguei uns dados que desde que o nosso atual presidente assumiu, mais de 900 substâncias foram incluídas, né, no rol dos agrotóxicos, foram liberados, no caso, né? E aí, entrando nessa lógica aí, nessa mentalidade de superprodução, né, de produção em larga escala a nível global, né, e isso traz exportação, mas também aumenta o custo interno, né, para as pessoas aqui da cesta básica, né? Então, como é que a agroecologia, as punks, elas podem contribuir à feira, né, nessa resistência, né, a nível local, né, de que o alimento pode ser produzido a nível local e ficar aqui, né, enfim. E como a gente chegou nesse estágio, assim, que a produção comum do alimento se tornou uma coisa extremamente diferente, e essa produção, né, de veneno, como é que chama, agrotóxico, virou o comum, né, o que é dado. Então, se tu puder falar um pouquinho sobre isso. Virou mais que comum, né? Virou sinônimo de status, né, gente? Tá na nossa música, já tá na nossa poesia, né? Os agrotóxicos faz parte de todo um pacote colonizador e de dependência, né? Então, esses fatores vão estar na televisão, vão estar na música, na poesia, na dança, na novela, no outdoor, né? Então, é todo um movimento para favorecer poucas e grandes empresas que se dizem produtoras de alimentos, né? Mas, na verdade, quem produz os alimentos, né, são os agricultores e agricultoras, né? Então, essas empresas são indústrias de produtos alimentícios, né? Muitas vezes de baixa qualidade, né? São produtos de algumas poucas espécies, né? Que são divididos, particionados e utilizados em diversos alimentos, como o milho, a soja, né? E de baixíssima qualidade, e que produzem produtos alimentícios de baixíssima qualidade nutricional e, muitas vezes, muito baratos, né? Então, esse movimento, né, que pensa a alimentação como algo secundário, na verdade, né? Que volta à produção do campo para exportação ou para ração animal ou para outros tipos de usos que não alimentação, né? Então, hoje o setor que domina a produção de alimentos pensa assim. Então, muitas espécies, a gente tinha muitas espécies, né? A gente se alimentou
de uma variedade muito grande de espécies de plantas e de animais, né? Em São Lourenço do Sul, até no livro Imigração Pomerana, né, em São Lourenço do Sul, fala que tinha até criação de lontra perto do camping para alimentação humana, né? Então, havia uma diversidade muito maior de plantas e outros organismos que a gente poderia se alimentar, né? Então, a humanidade já consumiu 7.000 espécies de plantas ao longo da sua história. E hoje, nós consumimos de 10 a 20 espécies, né? Então, em média, 95% da alimentação mundial é baseada em 10 a 20 espécies, né? E a maioria delas são espécies que nem são nativas do território brasileiro, né? Não são as nossas frutas nativas, os nossos grãos nativos, nossas hortaliças nativas. Então, a gente viveu um processo que a gente priorizou algumas espécies que eram de maior interesse para o mercado, né? E não priorizou as nossas espécies, ou espécies nutricionalmente melhores, ou espécies mais resistentes, né? A gente vê que as punk, elas demonstram uma resistência muito maior às mudanças climáticas do que as culturas convencionais, né? Do que a alface e o tomate, do que a couve, do que a rúcula, né? Elas resistem muito mais, elas têm na sua essência a resistência, né? Porque vocês veem, as punk nascem em qualquer lugar. Claro que elas vão se dar melhor em certos lugares do que outros, mas elas nascem sob qualquer condição, né? Condição de baixo conteúdo de solo, né? De nutrientes do solo, alta insolação, muito sol, muita chuva, elas nascem. Então, são plantas com grande potencial para a gente enfrentar aí o que vem pela frente, né? Nas mudanças climáticas. E em termos na cultura de mentes, né? Então a gente passou a pensar a nossa alimentação de uma forma muito simplificada, né? Em todos os sentidos. Então, se vendeu a cultura de que cozinhar dá muito trabalho, né? Você tem que ter um tempo para você, né? Você não tem que ficar cozinhando com a barriga no fogão, né? As mulheres merecem, claro que merecem ter o seu tempo, óbvio, mas se utilizou isso para que as pessoas se afastassem do seu alimento e passassem a terceirizar isso, né? Então, a gente compra as coisas prontas ou semi-prontas, né? Porque a gente não quer ter trabalho com o alimento. E o alimento, não só a espécie, viu, gente? Às vezes, para nós, é importante as punk, é importante a espécie que a gente se alimenta, mas todo o ritual da alimentação, né? Que envolve o preparo da comida, com quem eu estou preparando, aonde eu estou preparando, com quem eu como, quem eu sento à mesa para comer, com quem que eu compartilho esse meu alimento. Isso faz parte da nossa cultura, né? E essa simplificação foi se dando tanto em termos de espécies, a gente passou a comer menos diversidade, e passou a simplificar os processos na cozinha também, né? Então, a gente não fica mais ao redor do fogão com a família, conversando, falando, né? A gente esquenta uma coisa no micro-ondas e já era, e vamos lá para o computador, né? Então, tudo isso passou a simplificar, e a gente simplificou também nossos pensamentos, né? Então, a gente acha que comida é tal e tal coisa não é comida, é mato, é inso, é outra coisa, né? Então, a gente tem uma monocultura de produção de alimentos, né? Uma monocultura de hábitos, uma monocultura nas nossas mentes, né? Que a gente vê somente algumas coisas como possibilidades, né? No mundo infinito de possibilidades alimentares, né? Então, não sei se eu respondi todas as perguntas, mas vocês podem me lembrar qualquer coisa, e a Baeta pode ajudar. Acho que seria mais ou menos nesse sentido, assim, eu vi uma reportagem esses dias do leite condensado, de como foi incorporado o leite condensado, né, que era uma coisa feita para crianças, e aí não conseguiram vender para crianças, e incorporou em todas as receitas, e agora é tido como se fosse uma coisa tradicional da cultura, e foi uma coisa criada, e é uma coisa que não é alimento, não gera nada, né, não traz benefício nenhum. Então, acho que é mais ou menos nesse sentido que tu estava falando, né? Eu acho que vale a pena, quem quiser, ouvir o podcast do Joio e o Trigo, sobre a moça da lata, né, que fala sobre o leite moça, né, como foi criado, era um alimento para a guerra, né, para dar energia para as pessoas que estavam lá no fronte, né, então um monte de gordura e açúcar, e depois se precisava de um mercado para escoar esse alimento, né, se produziu isso, se queria vender.
e passou a se vender como alimento para bebês, né? E depois se mudou a carta de doces, a doçaria brasileira, baseada em ovos, leite, açúcar e frutas nativas no tacho, né? Se mudou a doçaria brasileira para incorporar esse ingrediente, esse produto alimentício, porque uma indústria, uma grande indústria queria vender, né? Então a gente tem que pensar quando a gente olha para o nosso prato, né? Será que eu preciso disso? Né? Será que isso é fundamental? Será que isso foi criado para que eu queira isso, né? Então, quais são os nossos doces originais, né? Quais são as receitas tradicionais? O que de fato nos alimenta, né? Então, eu recomendo, Gabi, o podcast do Joio e o Trigo, que fala sobre isso, e os textos deles também, né? Como houve uma colonização também da nossa alimentação, né? A gente passou a comer coisas que os outros diziam para nós que era interessante, que o colonizador europeu dizia para a gente que era interessante, né? E largamos as nossas raízes, né, culturais. E as punk vêm para trazer isso de volta, né? Elas não vêm para se apropriar de nada das comunidades e povos tradicionais, ao contrário, né? Ela vem para valorizar esses saberes, né? Elas não vêm para criar um novo nicho de mercado, bem pelo contrário. Elas vêm para gerar renda local, né, se for do interesse dos povos e comunidades tradicionais, né, e aqui tem acontecido assim, né, as punk têm sido uma fonte adicional de renda para os agricultores e agricultoras, eles têm incorporado isso à sua forma de vida, né, quem gosta de fazer pão está colocando as punk no pão, quem gosta de fazer geleia está botando as punk na geleia, então nós não estamos colonizando a alimentação, nós estamos diversificando a alimentação local e gerando renda a partir disso, né? Isso que é o mais interessante. Não sei se o Baeta quer falar algo sobre, mas até na música dele que ele fez, né, sobre a função, a diversidade, né, Baeta o nome, né? Ele fala sobre a pesquisadora que, enfim, ela teve que se exilar, sair do país, né? A Larissa Bombardi, né? Se eu não me engano, que ela fez um estudo sobre a função dos agrotóxicos e tal, e enfim, como é que entra como é perigosa a agroecologia nesse sentido, né, de conseguir demonstrar determinadas situações que uma grande parcela, né, principalmente que tem o poder econômico nas mãos, não quer, né, que isso apareça. Não sei o que o Baeta gostaria de... Eu acho que aquela tua pergunta da insegurança alimentar, que ele falou do projeto dele de São Paulo, é legal, assim, se ele puder falar nesse contexto. Pode ser. Para cá também. Então, vamos para outro questionamento. Não, mas aí complementando. Isso, complementando, claro. O que acontece? Eu estava dando uma pesquisada na internet, e lógico, agora, em função da pandemia, a questão da insegurança alimentar, ela atingiu um elevado índice, né, de insegurança alimentar aqui no país. Eu estava olhando aqui, ó, a insegurança alimentar grave ou moderada atinge 58 milhões de brasileiros, ou 27,7%, e leve, 31,7%. Isso aqui, essa leve, eles entendem que a comida, as pessoas que não têm dinheiro, têm medo que o dinheiro acabe antes de conseguir comprar comida, ou que não tem recurso suficiente para comprar uma alimentação saudável e variada, né? Que também já entraria nesse sentido aí da agroecologia. Isso é uma pesquisa do grupo Alimento pela Justiça da Universidade Livre de Berlim, parceria com a UFMG e a UNB. Então, como é que a agroecologia ela poderia colaborar nessa questão de evitar essa insegurança alimentar, ou amenizar essa insegurança alimentar, que agora vem atingindo números alarmantes, né, no nível de fome, que até 2017, até aqui que eu estava vendo, 2013 foi o melhor resultado, aí 2017 começou a crise econômica e tal, e agora, enfim. Pois a pesquisadora que tu disse, a Larissa, né, ela denunciou, ela fez um mapa, né, um mapa denunciando o uso de agrotóxicos no Brasil, e isso alarmou a Europa, né, e fez com que os consumidores de alimento do Brasil, ou de commodities, né, ficassem
incomodados ou com a pulga atrás da orelha, né, de estar alimentando esse mercado que tem consequências que devastam o ambiente, né? Essa produção que dá muito dinheiro, dá muita grana, mas a troco de quê, sabe? Daqui a alguns anos a gente vai ter consequências que agora a gente não dá bola, né? E a agroecologia toca nesse ponto, né? Algo que a gente não quer ver, o que não querem que a gente enxergue, né? Que é esse potencial destrutivo do rumo que a gente está tomando como modelo de produção principal, né, para a humanidade. Quando a gente fala em produção de alimentos, bem como a Jaque disse, a força do Brasil não é da produção de alimentos através da grande agro, né, da indústria agro que tem a agropop, né, agro é tudo, mas na real isso daí é só produção de commodities e a real fome não vai ser combatida com esse agro, né, é com o agricultor familiar que precisa de investimento, né, precisa de uma força. E então a agroecologia ela tem essa parte na ciência, né, que é a parte que a Larissa está agindo ali com a pesquisa, que vai abrir os olhos das pessoas, mas também é importante que as pessoas façam alguma coisa, que entra a parte do movimento, né? Então, a parte do movimento lá em São Paulo, com Horta de Gueto, era essa parte de movimento de hortas urbanas, né? Que, de alguma forma, levar a conscientização através de uma prática didática na horta da praça do bairro. Tu já vai estar levando uma visão para algumas pessoas, um contato, né? Assim como foi comigo. E você também pode atuar diretamente no problema de acesso ao alimento, né? O que mais tem aí, em alguns lugares, é terreno sem uso, que gera doença, gera só desvantagem, sabe, para a população. Por conta da especulação imobiliária, ou enfim. O problema é que as pessoas não querem resolver o problema porque o problema dá dinheiro, né? Para algumas pessoas. Então, por isso que a agroecologia é perigosa e por isso que algumas pessoas são perseguidas. Porque elas conseguem fazer o mundo entender, né, o potencial que a agroecologia tem em transformar o mundo para um mundo melhor, né? Por mais que digam que a agroecologia é muito romantizada e que é impossível acabar com a fome no mundo através da agroecologia, né? Se quiser mesmo, dá, sabe? Mas precisa parar de pensar em só dinheiro. Tem que pensar numa perspectiva mais humana mesmo, né? E por isso que a agroecologia é perigosa, né? Falando nesse sentido, assim, a insegurança alimentar que vem crescendo por conta disso, né? Por conta dessa teimosia em querer seguir no rumo que não vai rolar, né? A população está crescendo cada vez mais e a gente precisa olhar para uma perspectiva menos egoísta, né? Menos individual e mais coletiva. Porque é a única probabilidade de todo mundo se dar bem, né? Senão poucos vão se dar bem e muitos vão se dar mal. Eu acho que é um pouco dessa contradição, né, do nosso país também, no sentido de, tipo, a produção de alimentos, né, a exportação enorme de alimentos, e sendo que aqui, de acordo com a pesquisa, quase 60% das pessoas estão vivendo em insegurança alimentar, né? Então, é bem isso, né? Para quem está sendo produzido esse alimento, quem é que está ganhando, né, com essa produção? Né? Eu ouvi esses dias aí, enfim, questão de soja, né, de gado, estão ganhando rios de dinheiro, assim, para mim tá bom, ótimo, para ti tá bom, mas, né, quando as pessoas estão passando fome, né, até que ponto vale a pena, né, esse egoísmo que o Baeta estava falando. Então, o questionamento também que às vezes eu me faço, e faço para vocês também pensam, que foi mais ou menos o que o Baeta disse, que no sentido de ser algo perigoso, de ser difícil, mas como é que poderia são essas pequenas grandes ações, grandes ações, né, feitas, né, mas, por exemplo, aqui em São Lourenço do Sul, né, já direcionando para cá, para São Lourenço, como é que daqui a pouco a gente poderia, lógico, conscientizando tudo, produzir de repente, alguma política pública, né, direcionada para a agroecologia, né? Tem agora, me lembrei também da função da compostação low da Juseira, né? Enfim, tem várias atitudes que vêm de vocês, né, que a gente percebe isso. Então, eu não sei Não, eu queria também aproveitar, né, da valorização da história da feira que a Jaque está fazendo, que a gente tem uma diversidade muito grande na feira, né,
e o quanto, às vezes, dentro do município não é valorizado, né, e a Jaque e toda a FURG, o Baeta, enfim, conseguem visualizar toda essa potência que é a nossa feira e o quanto isso também traz de impacto, né, para, a partir dessa valorização, também auxiliar nesse movimento. Então, não sei, mais ou menos dentro desse sentido, assim. Sim, Gabi, todo esse processo, né, que a gente tem feito junto à comunidade, né, com a popularização das punk, tem também trazido muito ânimo, sabe? As pessoas às vezes precisam de ânimo, entusiasmo, confiança para também se lançar em novos projetos, né? Para fazer uma transição agroecológica, porque a gente sabe que não é fácil, né? Por que o agro exporta tanto? Por que produz tantas divisas, né? Tanto para o PIB? Porque há um investimento enorme de recursos nesse setor, né? Então, recursos tanto para o setor de crédito, quanto para o setor de pesquisa, para as próprias universidades e outras instituições de pesquisa pesquisarem como se produz mais soja em menos tempo, com menos recurso, né? Se a agroecologia tivesse, não o agro, se a agro tivesse todo o investimento que tem no agro, com certeza nós não estaríamos vivendo nessa situação de insegurança alimentar. Então, não é porque ela não é capaz de produzir os alimentos. É que para produzir alimentos, temos que ter técnicas, temos que ter práticas, temos que ter políticas públicas, temos que apoiar as pessoas e temos que ter terra, né? Muitas pessoas gostariam de estar produzindo alimento hoje, mas elas não têm como. As populações tradicionais que cuidam desses recursos naturais, esses alimentos da biodiversidade, estão sendo tiradas dos seus territórios, né? E a gente está perdendo não somente territórios, estamos perdendo florestas e estamos perdendo conhecimento sobre essas plantas, né? Então, a gente está vivendo um momento muito difícil, né? E aqui em São Lourenço do Sul, eu vejo um reduto muito forte de resistência alimentar e cultural, porque a gente tem muitas populações tradicionais aqui que ainda preservam, né, suas raízes culturais, alimentares e em outros aspectos da cultura, e temos possibilidade ainda de desenvolver muito a agroecologia, né? Então, nós temos uma rede muito grande aqui em São Lourenço do Sul, junto com Pelotas e outros municípios aqui, Canguçu, né? Uma rede muito articulada e muito forte, que está resistindo a esse momento desfavorável, vamos dizer assim, politicamente, né? Sem recursos para seu pleno desenvolvimento. Mas nós temos plenas condições, né, de desenvolver cada vez mais isso. E a nossa feira tem demonstrado, o crescimento da feira demonstra o quanto essa cidade quer crescer por meio da agricultura familiar, né? Então, em 2015, gente, a gente tinha 13 bancas na feira, 13 a 14 bancas na feira. Hoje, em 2021, nós temos 26 bancas na feira. Em pouquíssimos anos, né? A gente aumentou muito, né? De 13 para 26 bancas na feira. Então, a São Lourenço do Sul tem essa capacidade, tem esse potencial, né, para se desenvolver a partir dos seus recursos, né, sem vir um projeto de fora, milagroso, que vai trazer desenvolvimento para a nossa cidade, alguma empresa, né, como tem acontecido em outras cidades do Rio Grande do Sul, né, uma empresa mineradora, uma papeleira que vai resolver os nossos problemas, né. São Lourenço do Sul tem plenas condições de resolver o seu problema de desenvolvimento, né, nós temos biodiversidade, nós temos sociobiodiversidade, temos universidade, temos coletivos agroecológicos, né, movimentos sociais. Então, eu acho que a gente tem uma atmosfera ainda positiva em São Lourenço para fazer isso, né? Então, eu vejo a gente resgatar a história da feira, resgatar a nossa história como São Lourenço, né? É resgatar quem somos nós, lourencianos, saber quando começou a feira, como é que era, como é que isso foi evoluindo, como se foi transformando. Então, a gente está buscando isso pelo Punk Pop também, porque a gente não quer só promover as punk, né? A gente quer promover o desenvolvimento local como um todo. E essa questão que tu colocou, Pedro, da insegurança alimentar, e que o Baeta também colocou do projeto que ele conheceu, né? A gente vê que as cidades, em geral, são desertos alimentares, né? A cidade depende de outros lugares para se alimentar. E São Lourenço tem essa peculiaridade da gente ter esse encontro do campo e da cidade muito forte, né? A gente ainda tem
um contato, um fluxo muito grande entre o campo e a cidade. Mas também precisamos desenvolver a agricultura urbana aqui, né? Para que as pessoas que moram na cidade também produzam seu alimento, né? Também conheçam a produção, como é que se planta, como é que se colhe, né? Então, a gente do Punk Pop, a gente também, através do Baeta, principalmente, né? Que é um interesse que ele sempre teve na questão da agricultura urbana e das hortas urbanas, ele já vem trabalhando com isso aqui em São Lourenço do Sul, ele pode contar. Mas a gente agora, até saiu uma notícia hoje no site da prefeitura, né? Se tudo der certo, né? Nós estaremos desenvolvendo uma horta urbana de punk em São Lourenço do Sul, né? No espaço que era o ponto de cultura e continuará sendo um ponto de cultura se depender da gente, né? Um ponto de cultura no sentido não dos pontos de cultura, né? Mas no sentido de estar disseminando cultura alimentar, cultura musical, né? Cultura da nossa história, a partir das punk também, né? Então a gente espera que seja um espaço de cultivo de punk, mas acima de tudo de que as pessoas possam ver como é que se produz, conhecer as punk, levar uma punk para sua casa, né? Então a gente também vai atuar nesse sentido. Então, eu acho que isso pode ajudar a gente a diminuir essa insegurança alimentar, porque ela é muito baseada nisso que eu falei para vocês no início, né? Além da muita gente não ter o que comer, muita gente está comendo mal, né? Então, os índices do Brasil dizem que a cada 10 casas, 6 no Brasil se alimentam mal, muito mal, né? Que são esses produtos ultraprocessados, né? De baixo valor de produção, baixa qualidade nutricional e que as pessoas estão podendo acessar são esses alimentos, né? Então a gente quer que as pessoas também possam plantar nas suas casas os seus alimentos, né? Alimentos nutritivos. Então as hortas urbanas podem servir como um espaço promotor disso, né? De segurança alimentar na cidade também. Se o BT quiser comentar alguma coisa sobre as hortas urbanas aí, que é a especialidade dele. Pois é, né? Eu sempre estou tentando me envolver e participar dos movimentos que tem de horta na cidade, né? Que é muito rico para troca de conhecimento e para botar em prática, né? Esse costume de plantar na cidade, que geralmente as pessoas estão na cidade ou porque nasceram na cidade ou porque foram para a cidade em procura de fugir do campo, né? Ou daquela lida com o campo, que é uma lida que às vezes não foi muito legal e a pessoa não quer retornar, sabe? Então, aqui em São Lourenço, muita gente já teve contato com o campo, né, que está na cidade. Então, aqui acaba que é uma dinâmica diferente lá em São Paulo, que as pessoas às vezes não... Está bem distante, né? Aqui está bem próximo. E esse é outro ponto potencial, né, que a cidade tem de incorporar também a agricultura dentro da cidade de alguma forma, né? E aqui em São Lourenço, eu, junto com o Coletivo Agroecológico, participei de atividades de promoção da agricultura urbana aqui, né, em parceria com o coletivo, com o Comitê de Segurança Alimentar e Nutricional que tem no município, né, que a Jaque estava participando anteriormente, e aí a gente fez algumas hortas com algumas famílias aqui da cidade, e foi bem legal esse processo, assim, porque foi uma oportunidade da gente deixar visível, né, essa possibilidade de você suprir um pouquinho ali daquela insegurança alimentar através do voluntariado, né? Através da força mesmo de fazer ali na prática. E foi uma experiência boa, assim, que aqui em São Lourenço tem muito, muito terreno fértil para mais experiências do tipo, né? Então tem essas experiências pequenas que tendem a crescer, se depender da gente. A gente ficou muito feliz com a notícia sobre o ponto de cultura. Acho que vai ser muito massa. Assim. São Lourenço está precisando de espaços, né? Para encontros, para movimentações, enfim. Então, acho que só tem a agregar. E essa questão, assim, de aproximar, né? Acho que São Lourenço, assim, tanto com essa questão da feira, de valorizar a feira e dessa nossa proximidade com quem produz, faz com que a gente acabe valorizando mais todo esse processo, né? Porque às vezes tem um distanciamento tão grande que tu não sabe toda a demanda que tem. Eu sempre me lembro da dona Cirlei, que ela fala tudo isso, né? Que é muito bonito, às vezes, tu falar que... mas demanda muito deles, então deve ser muito valorizado, e geralmente não se é valorizado. Agora tem se mudado essa visão, mas
às vezes as pessoas dizem, mas é mais caro, dentro que São Lourenço tem um custo bem baixo, né, para quem quer consumir orgânico e agroecológico, mas por ser mais caro, por não ser tão bonito quanto uma planta que recebe um veneno, então o quanto faz com que a gente perceba tudo isso que envolve, né? E só para acrescentar, o Jajá chamou no WhatsApp. Nosso grande amigo Jajá. Grande amigo Jajá. Eu acho que tu falou um pouco já que, mas se tu puder retomar, ele pediu para falar sobre o papel das PANC nas mudanças climáticas. Se tu puder falar um pouquinho de novo. Dar uma pincelada, alguma coisa. Claro, às vezes se pode, mandando pergunta no WhatsApp. Bom, gente, esse é um tema muito legal, né, e que muitas vezes a gente não está atento a isso, né, porque mudanças climáticas, para a maioria da população, é algo muito distante, né, não é algo concreto, não é algo do nosso dia a dia, eu não preciso me preocupar com isso, né? Isso vai vir daqui a alguns anos, ou eu não sou agricultora, então eu não preciso me preocupar, porque eu não preciso produzir, né? É algo muito difícil das pessoas compreenderem esse fenômeno, né? Que são as mudanças climáticas, né? Então, o que a gente tem discutido é que esses eventos, né, já começaram a acontecer, já estão acontecendo, né? E estão se agravando cada vez mais, esses eventos extremos, né? De muita chuva ou grandes secas, né? Então, a própria cidade de São Paulo tem um dado colocando que a quantidade de chuva não mudou nos últimos anos, mas se observou aonde elas estão concentradas, em poucos dias, em muito menos dias do que anteriormente, né? Então, muitas vezes as mudanças são sutis, mas que têm grandes efeitos, né? Para o ambiente, para a produção de alimentos e para a nossa sobrevivência, né? Então, as mudanças climáticas já são realidade, né? Tem muitas coisas que os agricultores aqui da feira falam para a gente, né? A gente não consegue mais produzir tal coisa, tal produto como a gente produzia antigamente. Eles citam várias, né? Porque eles mesmos observam as oscilações de temperatura e de umidade, principalmente de temperatura, né? E que como isso influencia no ciclo das plantas que eles estão há muitos anos plantando, né? Como isso tem diminuído a produção de algumas espécies. Então, as PANC vêm no sentido da gente ter plantas que resistem a esses fenômenos, esses eventos extremos, né? Então, a grande maioria delas resiste a secas prolongadas, né? Ou a chuvas intensas e mantém o seu conteúdo nutricional, né? Então, porque também a nutrição da planta, né, ou a forma como ela se desenvolve, diz muito sobre o conteúdo, o valor nutricional dela posteriormente, né? Então, isso pode ser alterado também, né? Então, as PANC, elas são uma grande estratégia, né, que deveria, inclusive a FAO, né, que é a Organizações Unidas para a Agricultura, né, ela fala no resgate dessas espécies para a gente fazer agricultura do presente e do futuro, né? Porque a gente não vai mais poder fazer agricultura como a gente fazia com as mudanças climáticas, né? Então, a gente vai ter que, sim, pensar em outras espécies. E a gente fez um trabalho com os agricultores em uma época que teve granizo aqui em São Lourenço do Sul, vento, né? Faz uns 2 anos, onde eles não tinham certos alimentos convencionais para levar para a feira, né? Porque o granizo tinha matado, o vento tinha derrubado as estufas. E eles passaram, no lugar da alface, levar uma beldroega, no lugar, né, do tomate, levar outra PANC, hortaliça, né? Então, essas plantas foram uma fonte de diversificação para a banca, né? Porque a banca estava pobre, vamos dizer assim, em alimentos em função desses eventos extremos. E as PANC não deixaram ficar sem alimento na banca, né? Então, foi um primeiro momento que eles viram, poxa, as PANC sobreviveram, a alface não, a rúcula não, e as PANC sim. Então, eles mesmos se deram conta disso, né? De que elas são espécies mais resistentes e resilientes, que a gente diz, né? Resistente é que resiste sem sofrer danos, né? E resiliente é que tu se encolhe um pouquinho, mas tu consegue voltar à tua condição original posteriormente, né? Ou muito próximo da original. Então, tem espécies que são resistentes às mudanças climáticas e espécies que são resilientes, né? Que vão sofrer um pouco, mas que vão voltar a ter a sua condição inicial.
Então, elas têm um papel importantíssimo para a nossa segurança e soberania alimentar no presente e no futuro, né? Garantindo alimentos em certas condições, né? E os sistemas agroecológicos também têm essa resiliência, né? Os sistemas desenvolvidos com base ecológica, tem vários estudos mostrando, né, aí pelo mundo, que, por exemplo, quando passaram vários furacões, né, em outros lugares, não aqui no Brasil, mas nos Estados Unidos, enfim, sistemas convencionais de produção foram totalmente destruídos, enquanto sistemas agroecológicos, que são baseados na diversidade, né, quando tem mata, tem campo, tem pomar, tem casa, tem várias coisas naquela paisagem, esses sistemas sofreram menos com a passagem do furacão, eles se recuperaram muito mais rapidamente do que os outros sistemas, né? Então, não só as PAN que são resistentes, mas os sistemas agroecológicos, que as PAN que estão ali, né? A PAN que é agroecológica por natureza, né? Ninguém, pelo menos é o que nós defendemos, que continue sendo assim, né? Mas, então, esses sistemas são os que vão nos garantir no mundo em desequilíbrio, né? E no mundo que passa fome, no mundo que tem insegurança alimentar, né? Então, mais ou menos por aí. Excelente. Falo muito. Eu não sei se o Baeta tem alguma coisa para falar. A gente agora até já está pensando meio que dar uma encaminhadinha já para o final, que a ideia é fazer a live entre 1 hora e 15, por aí, assim, né? De repente a gente fazer as últimas considerações. Caso. Fazer a música, a Jaque também, se ela quiser fazer as últimas considerações, né? Caso alguém tenha algum questionamento ainda, dá para enviar. O Laércio perguntou se vai haver lista de presença. Nós, enquanto voz, não podemos emitir certificado, fazer presença, mas eu não sei. A ideia foi fazer só uma conversa, assim, uma coisa mais... mais diálogo. E a gente agradece, assim, como nossas considerações, a gente agradece muito por vocês terem aceitado participar com a gente, assim, foi uma troca muito importante. Eu acho que é muito importante a gente fomentar esses espaços em São Lourenço, assim, de conversa, né, e muito que está faltando a conversa pela conversa, às vezes, assim, a gente às vezes fica tão restrito nesses espaços acadêmicos e acho que falta para a gente se encontrar e se fortalecer, né, então, acho que da minha parte é isso, assim, só tenho a agradecer a vocês. A Jaqueline Fischer perguntou se tem mais música. Vamos ter mais música com Baeta aqui, sim. A diversidade, até, eu não sei se dá para pôr o link aqui, eu vou tentar pôr o link. Pessoal, vejam, porque é muito boa. Coloca no para digitar coisa. Bota aqui. Deu. Não? Nessa versão aí do link tem uns cortes. Nos comentários aí o link. E para finalizar, assim, da minha parte, pelo menos, eu só tenho a agradecer tanto a Jaque quanto ao Baeta. Eu fico lisonjeado de estar presente de vocês aí, porque vocês são pessoas que... Eu valorizo muito as pessoas que vêm de fora, assim, que veem em São Lourenço potencial como vocês veem, né? Porque, às vezes, nós daqui nativos, eu sou nativo, a Gabriela é de Porto Alegre, então o único nativo aqui acho que sou eu. E nós aqui nativos temos uma dificuldade, né, de daqui a pouco valorizar a cidade, como vocês valorizam, né? E tem esse protagonismo de trazer, né, de resistir, enfim... De nos inspirar também a fazer alguma coisa, né? Porque eu acho que essa movimentação é muito importante que vocês fazem, tanto dentro da universidade como fora da universidade, enquanto, né? Mas acho que é mais ou menos isso. E valorizar o papel aí que a FURG teve em São Lourenço, que eu sempre valorizo, que, enfim, né? Foi uma quebra de paradigmas, eu acredito, e ainda está repercutindo, e vai repercutir ainda muito, né? E é isso. Caso vocês queiram fazer, a Jaque fazer as considerações finais dela, e aí depois a gente já encaminha para o Baeta aí fazer o som. Gente, imagina, eu estou lisonjeada aqui, né? Agradecer vocês, agradecer o pessoal que está assistindo aqui, o professor Ezequiel, que sempre nos acompanha. O projeto Punk Pop está sempre com a gente, né? Também foi para a cozinha, também é uma pessoa que gosta da cozinha, de se inventar, reinventar e compartilhar, isso é muito bom, né? E eu sei que vocês dois também,
Pedro e Gabi estão indo para a cozinha, experimentando as punks, se desafiando, perdendo medo, né? Alimento não é medo, a natureza a gente não tem que ter medo dela, a gente faz parte dela, né? Então se criou essa coisa, né? As mães dizendo para a gente, não toca naquela planta, não come aquela planta, né? É um medo da natureza, né? E claro que a gente tem que saber o que está comendo, né? Óbvio, porque infelizmente a gente passou a plantar várias espécies ao nosso redor, que eu sempre digo, né? Inclusive espécies tóxicas. A gente planta no nosso jardim, na rua de São Lourenço, né? Então, até a gente repensar isso, né? Repensar a arborização do nosso município, né? A gente está começando uma discussão agora também com a CEPLAMA para a gente pensar um plano de arborização urbana para o município de São Lourenço, um plano que traga um pouco das nossas plantas, né? Das plantas nativas, as plantas mais condizentes com o ambiente urbano, né? E que sejam mais coerentes com a cidade, né? Então, só para considerações finais, eu queria dizer que eu e a FURG, né? Eu, como professora da FURG, eu sou um agente, né? Desse processo e nós temos eu tenho muito a agradecer a universidade como um lugar agregador, né? De coletivos, né? Todas essas pessoas maravilhosas que vieram estudar na FURG, o Baeta é uma delas, né? Esses estudantes são incríveis, né? Por isso que eu acho importante, sim, Gabi, a gente continuar essa discussão aqui, porque o coletivo é uma fábrica de ideias, né? O coletivo é uma efervescência. Eu cresci muito com esses estudantes, e com o coletivo agroecológico lourenciano, com o SEAB, com o CAPA, com o Movimento Ambientalista Verde Novo, com o Vozes, né? Em movimento. Então, assim, eu sou um agente desse processo, né? E os agricultores e agricultoras e as pessoas de São Lourenço, né? Então, apesar de a gente ter uma sociedade conservadora, de modo geral, em São Lourenço, há muitas brechas. Essa sociedade quer, sim, no fundo, quer se abrir ao novo, né? Eu observo isso, as pessoas, sim, daqui são tentadas a conhecer coisas novas, as punk, a música, né? As diferentes culturas. Então, eu acho que eu tenho muito a agradecer ao coletivo Punk Pop, né, esse projeto e esses estudantes que trabalham comigo, e os agricultores e agricultoras e as pessoas que nos apoiam, né, e dizer assim para o Baeta, né, do quanto ele nos anima com essas músicas, nos emociona, nos inspira também, né, é muito importante, né, a gente precisa para sobreviver a esse momento difícil, a gente precisa de poesia, música e punk, né, para se divertir na cozinha também. Então, quem quiser conhecer mais o projeto, o Pedro já falou aqui do nosso Instagram e do nosso Facebook, né? Punk Pop, fiquem à vontade para conhecer. E a música Diversidades, que o Baeta vai tocar para nós, diz o quanto na diversidade a gente cresce, né? E a gente também tem coragem diante da diversidade, né? Baeta, obrigada, gente. Tudo contigo, Baeta. Aqui está o link da Punk Pop ó, no Face, tá? Tem no Instagram também. E o Baeta, por favor, também indique os seus. Valeu, gente. Eu quero agradecer aí o convite para estar aqui, né, junto com a Jaque, conversando sobre esses assuntos. É super importante esse espaço mesmo, para a gente conversar e ter um pouquinho de força, né, se olhar um pouquinho, principalmente nesse momento de pandemia, junto à pandemia com o momento político, enfim. Essa música Diversidade traz um pouco disso, né, dessa angústia de você estar ali na universidade estudando agroecologia e tudo que você vê acontecendo ao seu redor é ao contrário daquilo que você vê que poderia ser o certo, assim, né? Dar uma melhoria para todo mundo. Aí você entra meio que no processo de resistência, né? E a música é uma das formas de você lidar com isso, a arte, né, no geral. E é um prazer poder compartilhar isso de alguma forma com as pessoas, né? E ver as pessoas se identificando com essa mensagem da música, né? Então, só quero agradecer aí por esse momento. Valeu mesmo pelo convite. E vou compartilhar agora aqui com vocês o sonzinho. Abre alas, que eles querem explorar a Ábia e Ala. Vieram pra cá, construir a América com senzalas.
ditando o ritmo da dizimação. Na base do chicote que estrala em tempos obtusos que há anos não se via. Resistência necessária nos campos, quilombos, periferia. Liberdade, emancipação e autonomia das amarras sistemáticas que matam todo dia e nos fazem reféns na mira do vigia autoritário, otário, totalitarista que expõe a face dessa fase fascista, te impondo a lei, propondo veneno no prato, bioacumulação, bebê bebendo glifosato, minerando a terra, mineralizando corpos, biomagnificação de diversos isótopos. Dizem que o agro é pop porque te deixa doente, usando poluente orgânico persistente, manipulação em massa de gente, gene de planta, monocultura, quarta cultura, enterra a esperança. A terra nos dá tudo em abundância. Entrar na dança é só cuidar, observar e entender suas mudanças. A diversidade é a essência da lida. Se não aceita o diverso, é inverso a vida. A terra nos dá tudo em abundância. Entrar na dança é só cuidar, observar. A diversidade é a essência da lida. Se não aceita o diverso, é inverso a vida. Quer construir o seu caminho através da metralhadora, sempre descredibiliza os dados da pesquisadora, destruindo a república com o poder da rúbrica, sugando o planeta sem ouvir a sua súplica. Sem descanso, só descarte, der start no desuso e o descaso caracteriza caso de abuso de poder. Nota-se em escala global, todo desmatamento tem efeito colateral. O problema de acumular tudo agora não é que a terra não se mantém pra terra intergeracional. A terra nos dá tudo em abundância. Entrar na dança é só cuidar, observar e entender suas mudanças. A diversidade é a essência da lida. Se não aceita o diverso, é inverso a vida. A terra nos dá tudo em abundância. Entrar na dança. A diversidade é a essência da lida. Se não aceita, é inverso a vida. Para administrar os recursos naturais, precisamos resgatar os saberes ancestrais. De acordo com os princípios permaculturais, o real valor da terra não se mede em reais. A agroecologia é minha ideologia, base para reflexões, frutos de analogia. Associa a ciência prática com movimento, mudando a realidade em um novo tempo. E é isso aí, gente. Que a gente possa resistir a essas adversidades com muita arte, cultura, agroecologia e alimentação saudável, segurança alimentar. Eu tô só pelo retorno das atividades pós-vacina aí, pra gente fazer um sarau aí, punk pop aí. Meu sonho, um sarau. Não aguento mais essa pandemia. Mas, né, enfim. Pessoal, eu acho que era isso. Acho que, enfim, foi excelente a live. Superou em muito as nossas expectativas, né? Só para lembrar que a gente pretende fazer outras lives, né? De repente, mais uma nesse mês, não sei, daqui umas 2 semanas, por aí. Não que seja uma coisa marcada, assim, é para ser uma coisa espontânea, mas que a gente dê sequência, né? Então, isso. A ideia é seguir fazendo. E também convidar o pessoal a nos seguir o Punk Pop nas redes sociais,
seguir o Voz em Movimento no Face, quem não segue, seguir no Instagram, que a gente está sempre postando coisas, assim, tanto as lives quanto os documentários também, o pessoal que não assistiu, a gente fez sobre as mulheres do campo, sobre a ditadura em São Lourenço, então quem ainda não teve tempo de assistir, está no nosso canal no YouTube. E a Jaque, como a gente falou, e o Baeta, eles postam seguidamente receitas pela página do Punk Pop, é muito legal, a gente já reproduziu várias dessas receitas aqui em casa, então também deixar o convite para todo mundo seguir. E seguir o Baeta, né, cuidar da música dele lá, A Diversidade, no YouTube também. E aqui também fazer uma referência à Composta São Lou aí, ó. Também sigam Composta São Lou, que é show de bola. Os a gente tem aqui em casa, usa bastante. Aqui em casa também tem 2 torres de baldinho da Composta São Lou. Aí então, temos que pensar o todo, né, gente? Isso. Então tá, pessoal, acho que era isso. Uma boa noite e até uma próxima. Valeu! Boa noite! Tchau, tchau! Boa noite, gente. Até mais.